Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre a Pedra do Sal, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Saúde, e falar sobre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A presença de imigrantes está por toda parte no nosso país. Construções de origem europeia, como as que vemos em muitos prédios pelo Rio de Janeiro, ou tradições indígenas e africanas, são marcantes no nosso modo de vida, na nossa forma de vestir, até mesmo na música. É no Rio de Janeiro, por exemplo, que surge o ritmo musical mais brasileiro de todos, o samba. Criado pelas mãos dos africanos que aqui viviam, foi uma importante forma de resistência da sua cultura, transformando-se em um dos principais símbolos do país. Pedra do Sal, centro da cidade. Localizada no bairro da Saúde, no centro do Rio de Janeiro, a Pedra do Sal, que mais parece uma escadaria construída em uma rocha, é simplesmente o berço do samba. Nesse lugar, teria nascido um dos ritmos musicais mais populares do país e símbolo da brasilidade pelo mundo, o samba. O samba, ele corre o mundo, né? Um ritmo criado aqui no Brasil. Ali na Pedra do Sal, na Saúde. O bairro da Saúde é na zona portuária, aí perto ali da região central também. Temos ali perto do bairro da Saúde o Aquarrio, né, o Museu do Amanhã e outros lugares bacanas para se visitar e para fazer turismo. Eu acho que também tem uma roda gigante que colocaram lá, não sei, com certeza, mas eu acho que colocaram uma roda gigante lá, panorâmica, né? Então, seria até interessante a gente pesquisar, num outro momento, né, a origem, né, do nome Pedra do Sal, esse lugar tão peculiar ali na Saúde. Vamos refletir. E onde você vive? Já tinha ouvido falar no samba? Foi por meio desse ritmo criado pelos africanos e seus descendentes que parte da história brasileira foi contada. Resistente das perseguições dos colonizadores que viam com maus olhos o ritmo nascido dentro de terreiros de religiões africanas. O samba passou por várias transformações até os dias atuais. Então, pessoal, a gente vê, né, muitas manifestações afrodescendentes na nossa cultura, na nossa alimentação também, com os tipos de alimentos típicos trazidos pelos africanos, no próprio samba, né, e algumas outras manifestações que eles deixaram para nós, ok? Investigando. Então vamos lá, vamos fazer uma investigação, né? Na sua família, a pista sobre a formação do povo carioca e brasileiro. Afinal, quais são as nossas origens? Indígenas, africanos, europeus ou asiáticos? Procure saber com seus responsáveis, pai, mãe, tios ou avós, se algum antepassado vindo de outro lugar ou nativos das terras brasileiras de alguma etnia indígena. Anote suas descobertas no seu caderno de geografia. Essas informações serão importantes para seus estudos e seu conhecimento pessoal. A gente tem uma origem, né? E nós temos os nossos antepassados. Eu, por exemplo, tenho parte de familiares afrodescendentes, partes europeus, né? E aí que dá a característica do povo brasileiro.
da miscigenação, quer dizer, a mistura de raças, né? Compondo essa diversidade que é o povo brasileiro. Agora nós temos um desafio. Crescemos muitas vezes comendo alimentos e receitas herdadas da história da nossa família. A culinária é uma arte capaz de contar parte da nossa história e das influências culturais que recebemos de de nosso país ou fora dele. O desafio é descobrir uma receita tradicional da sua família e de onde ela surgiu. Anote no seu caderno o nome dela e sua origem. Caso seja possível, anote também sua receita. Então eu vou deixar esse desafio no link da atividade que nós vamos colocar no Google Sala de Aula, esse e a reflexão, para que vocês anotem as suas ideias, as suas reflexões lá no nosso Google Sala de Aula, ok, pessoal? Então aqui nós temos aqui um prato, arroz com feijão surgiu de uma tradição construída pelos povos africanos no Brasil. Dá para se perceber logo de cara nesse prato aqui de arroz e feijão que o carioca, né, ele não tem costume de pôr o feijão por cima do arroz, e sim ao contrário. A gente primeiro põe o feijão, depois o arroz, depois o restante dos complementos. Em outros estados, eles colocam os ingredientes, né, botam arroz, aí depois botam feijão em cima. No Rio de Janeiro nós fazemos de uma outra maneira. Uma outra curiosidade também, há uns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, o embarque nos ônibus era feito pela porta de trás e a saída pela porta da frente, enquanto em outros estados era o oposto, embarcava-se pela porta da frente e descia pela porta de trás. Hoje já não é mais assim, né? Hoje embarca-se nos ônibus comuns pela porta da frente e o desembarque é feito pela porta dos fundos dos ônibus. Preservar o patrimônio do nosso país e da nossa cidade é muito importante. Conhecendo nossas origens, poderemos valorizar a vida dos nossos antepassados e aprender seus ensinamentos. O poder público pode fiscalizar e ajudar a preservar esses espaços, mas é a participação popular que garante a existência desses lugares e a sua efetiva preservação e valorização. Como nós já falamos em outras aulas, Santa Cruz também é berço da história do Brasil e tem muitos desses patrimônios espalhados. Então, muitas das vezes a gente cobra do governo uma fiscalização, mas nós também podemos ser agente fiscalizador desses espaços, não deixando ser deteriorado, né, de maneira alguma. Mas afinal, o que representa o poder público nos municípios brasileiros? Ao usarmos o termo poder público, estamos nos referindo às autoridades dos poderes que regem a vida pública pelo país. O Brasil, desde o ano de 1988, quando foi aprovada e promulgada a Constituição Federal e se consolidou como uma república federativa, contando com esses chamados de estados e municípios, seus representantes, desde então, são eleitos pelos votos popular, em um momento conhecido como eleições. Os municípios são administrados pelos prefeitos e prefeitas, que são eleitos pela vontade popular. Ele ou ela escolhe secretários para gerir as demandas da sociedade, como a educação, a saúde, o saneamento, a cultura e planejamento da cidade. O prefeito possui um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito uma vez, caso seja da vontade popular.
mas engana-se quem acredita que ele manda no município. Existe um outro poder que deve fiscalizar seu trabalho e enviar propostas de leis e demais ações, que é a Câmara dos Vereadores, um conjunto de pessoas eleitas pelo voto popular que podem influenciar e fiscalizar as decisões tomadas pelo prefeito da cidade. Então, pessoal, o poder público é constituído, né, dos políticos, da Câmara Federal, do Senado Federal, do Judiciário, da Câmara dos Deputados Federais, e nos municípios, o Estado e os municípios. Cada um tem a sua função e tem a sua cota de responsabilidade. Né? O município do Rio de Janeiro, o prefeito eleito Eduardo Paes, ele é o responsável em representar a cidade e gerenciar, né, administrar o bem público da cidade. Então, muito diferente do que muitos pensam, o prefeito ele não é o chefe da cidade, ele é o representante, é diferente. Ele administrar. Administrar não é dar ordem, não é mandar, é sim você delegar responsabilidade a cada um membro daquele órgão ali que é a prefeitura. E quem fiscaliza os prefeitos é a Câmara dos Vereadores, na pessoa dos vereadores, né? Se eles detectam algo errado, uma administração que não está indo de acordo com a vontade popular, eles que têm a missão de cobrar do prefeito, de fiscalizar do prefeito as suas ações, né? Os vereadores, eles são nossos representantes diretos que vão ali cobrar do prefeito as suas promessas de campanha e a melhoria em nossa cidade de um bem comum. Então, nós estamos vendo aqui a foto, né, da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Ela fica na Cinelândia, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A Câmara de Vereadores é o lugar onde os políticos eleitos pelo voto popular durante o mandato de 4 anos propõem leis e fiscalizam o trabalho do prefeito. Então, nós temos aqui um mapa mental, né? Esse mapa mental é do Poder Executivo. No caso, esse Poder Executivo é o prefeito e os secretários, né? Então, nós temos aqui o Poder Legislativo, que são os vereadores, que fiscalizam o prefeito. O Poder Judiciário, que são os juízes e desembargadores, né? Que eles são os legisladores, eles julgam, né, as leis, são as pessoas que são os observadores das leis, né, e fazem os julgamentos em alguma causa. E nós temos aqui a população, que elege os prefeitos, e o poder legislativo, quer dizer, o poder legislativo é o que faz as leis. O poder judiciário, né, é o que executa as leis, é o que cobra as leis, né, que fiscaliza as leis, né, que põe as leis em prática, que determina. O professor tinha até falado que eles legislam. Não, eles não são legisladores. Eles são o judiciário, é a justiça, ok? Finalizando esse bate-papo, gente, nós vamos entrar então com as nossas atividades para realizar no seu caderno. A partir do texto acima e do mapa mental demonstrando o funcionamento do poder público, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. 1. Indique como os administradores municipais e vereadores são escolhidos para gerir os municípios brasileiros. 2. Indique qual é o papel da população
no poder público municipal, apresentando formas de participação nas decisões da administração municipal. Então, pessoal, finalizando, né, fazendo essas considerações finais, eu quero lembrar a vocês que todo esse conteúdo vai estar disponível, né, está disponível no meu canal do YouTube, né? Eu compartilho lá no Google Sala de Aula para os meus alunos que têm acesso, né? Somente os alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro, da turma da escola em que eu trabalho, Escola Municipal Professor Francisco José Antônio, eles têm acesso ao Google Sala de Aula da turma 1501 e 1503, do 5º ano do ensino fundamental. Então, acessem, usem o aplicativo Rio Educa em Casa. Nele você não gasta os dados de internet, ok? Você vai lá acessar e não vai usar seus dados de internet. Lembre que não é para acessar com o e-mail pessoal e sim com o e-mail do aluno carioca.rio, ok? Todos esses vídeos, né, de todas as aulas, passa lá no YouTube, dá uma olhada, ative a notificação para você receber a notificação quando a aula estiver disponível, para que você não perca nenhuma aula. E se caso você tenha alguma dúvida, você pode lançar essa dúvida lá no nosso Google Sala de Aula, né, através do nosso bate-papo, e a gente abre uma roda de conversa a respeito das dúvidas, ok? Então, fiquem todos em paz, tenham um bom dia e até a próxima.